pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano Girolamo Neto, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Civil Manifest. Neste vídeo tutorial vou ensinar para vocês a como calcular tubulações de água fria, seja de uma residência, seja de um prédio, de não sei quantos pavimentos que você queira, utilizando essa tabela aqui, essa planilha totalmente automática que eu próprio elaborei, muito eficiente de calcular. Beleza? Vou calcular a tubulação do meu primeiro pavimento, né? Na verdade, do meu último pavimento, né? Então, para eu calcular a tubulação do meu último pavimento, a tubulação de água fria do meu último pavimento, eu tenho que contar com todos os meus pavimentos, desde o primeiro até o último, né? Porque aqui eu estou contando com o meu último pavimento. Neste caso, eu tenho aqui, ó, 16, certo? 16 metros aqui, considerando o valor do meu barrilete e também do meu ramais de distribuição, beleza? Multiplicado pelo valor pelo número dos meus pavimentos. Então eu tenho aqui 27 pavimentos, ok? Aqui ele está dando um valor do meu comprimento de 432. O comprimento aqui, mais as perdas de cargas e desconexões, deu um valor de 9.590,4. O comprimento total deu esse valor aqui de 10.022,4. Então eu tenho aqui um diâmetro interno aqui da minha tubulação de 53,4, um valor da minha tubulação comercial de 75. O valor da minha vazão do meu aparelho, considerando o chuveiro, é de 0,1. Ok? Então eu tenho aqui a vazão do meu chuveiro também de 0,1. Ok? Beleza. O que a gente tem que fazer então? Vamos lá. Colocado os nossos valores aqui, Colocados os nossos valores aqui, a vazão. E isso, observe que o meu diâmetro da tubulação eu coloquei aqui 53,4. Eu estou considerando a tubulação interna aqui de 60 milímetros, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, 60 milímetros, certo? Se eu colocar aqui 60 milímetros, observe que a minha perda de carga ela fica em 0,96. Essa perda aqui não pode ficar 1 ou maior que 1. Neste caso, então se eu, por exemplo, colocar aqui a opção de 27,8, eu vou ter aqui uma tubulação comercial de 32. Neste caso, minha perda de carga ele aumenta gradativamente, aumenta bastante, na verdade, para 21,41. Então eu tenho que voltar aqui para a minha tubulação, que eu tinha escolhido anteriormente, de 53,4, certo? 53, então eu coloco aqui 53,4 e eu vou ter aqui agora uma perda de carga quase de 1, 0,96. Eu ainda posso aumentar essa minha carga, essa minha tubulação aqui, se eu quiser. Coloco aqui 66,6, 66,6, vou colocar 66,6 aqui, ó. Então ele já vai me diminuir ainda mais minha perda de carga, ó. Aqui 0,33, olha só que legal, E a gente vai vir aqui agora, ó, e colocar aqui 66,6. Eu tenho um diâmetro comercial aqui de 75. Então eu venho aqui e coloco 75, só para eu ter como referência mesmo. A vazão do meu aparelho deve considerar aqui de 0,1, que é a vazão do meu chuveiro, certo? Agora nós temos que considerar as dos nossos subramais. Os nossos subramais vai ser o quê? 8, considerando o nosso último pavimento, que a gente está fazendo o cálculo do nosso último pavimento aqui. Vamos supor que o comprimento de um dos nossos subramais, de um dos nossos apartamentos, é de 8. Então, multiplicado por 27 pavimentos, nós temos aqui, ó, o valor de 216. O comprimento mais as perdas das conexões, Então nós temos que considerar aqui as perdas das conexões de todos os nossos pavimentos. Então dá um valor aqui de 4.795,22. Eu considerei uma perda de conexões aqui, perda de cargas relacionadas às conexões de 22,2. Mas isso a gente tem que visualizar aqui, ó. Quantos joelhos a gente tem de lá do nosso primeiro pavimento até o último? Quantas curvas de 90 graus nós temos do nosso primeiro pavimento ao último pavimento? Ok? Então
deu um valor aqui de 4.795,2 e o comprimento total de 5.011,2. Aqui a nossa vazão ainda do chuveiro de 0,1, o nosso PCH aqui que a gente deve considerar do chuveiro de 1,8, a perda de carga aqui que ele está considerando é de 0,27, tá ok também, ó, considerando uma tubulação de 60, beleza? Aqui, ó, e ainda considerando a tubulação de 60 para lá para o nosso último pavimento, eu tenho um PCH total do barrelete aqui, ó, ramal de distribuição, coluna de água fria e subramais do meu último pavimento, na minha residência do meu último pavimento, de 1,18, ok? 1,18. Isso aqui deve ficar, isso aqui, esse valor não deve ser inferior, e esse valor aqui deve estar, ó, vou até colocar aqui, deve estar entre 0,5 e 1,5, ok? Esqueci de colocar aqui 0,5, 1,5, e aqui nós temos 1,18. Nossa tubulação de 60 para o nosso último pavimento está muito boa, beleza? Vai dar certo aí esse dimensionamento, ok? Agora, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre o nosso primeiro pavimento. Como é que a gente calcula então o nosso primeiro pavimento? Eu já calculei o último pavimento, vou calcular o meu primeiro pavimento para vocês verem como é que funciona esse dimensionamento. E aí para o segundo pavimento e para o terceiro você tem que considerar o comprimento do primeiro, do segundo e do terceiro para você poder calcular o diâmetro da tubulação do nosso primeiro pavimento e assim por diante até chegar no nosso último pavimento, ok? Vamos lá. Muito bem, pessoal, dando continuidade à aula aqui de dimensionamento de tubulação de água fria. Então vamos considerar o dimensionamento do primeiro pavimento da nossa edificação, beleza? Então, como não é o último pavimento e sim o primeiro pavimento, então a gente vai contar o comprimento, sim, as cargas apenas do nosso primeiro pavimento. Então, em vez de ser, então aqui, pessoal, ó, em vez de ser multiplicado por 27, apenas terá um comprimento de 16. E aqui, ó, em vez das tubulações, das conexões das nossas tubulações ser multiplicado por este valor aqui, dependendo das quantidades das nossas tubulações, vai ser apenas algumas tubulações. Vou colocar aqui, por exemplo, 5,2. Opa! Não, aqui está errado, aqui é 16. Ó. Vamos lá. 16, ok? E aqui vai ficar, ó, este valor vezes multiplicado por 5,2. Neste caso, o comprimento mais as minhas perdas deu um valor de 83,2. Olha só a diferença do resultado anterior, que deu 4.000, 5.000 anteriormente, né? E nós temos aqui um comprimento total de 99,2. Uma perda de carga muito reduzida, cerca de 0,005 de perda de carga. Neste caso, porque nós estamos utilizando aqui um comprimento da nossa tubulação muito alta. Devido a isso, nossa perda de carga ela está muito reduzida. Isso não pode acontecer, né? Tem que ficar abaixo, apenas abaixo de 1. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mudar aqui para o meu diâmetro interno de 21,6. Então eu vou vir aqui, ó, mudar isso aqui para 21,6 e já vou ter aqui um resultado da minha perda de carga aqui de 2,63. 2,63 é ruim, porque não pode passar de 1, ok? Não pode passar do valor de 1. Então vamos aumentar isso aqui, ó, para 27,8. Então eu tenho aqui, ó, 27,8. Coloquei aqui. Vamos verificar agora a nossa perda de carga. Nossa perda de carga está em 0,79. Perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Já que nós colocamos uma diâmetro interno da nossa tubulação de 27,8, nós temos um diâmetro da nossa tubulação de 32.
Olha só, que antes era 75 do nosso último pavimento, o nosso primeiro pavimento é de 35. Olha só a diferença, pessoal, olha só a diferença. Beleza? Agora nós temos que considerar aqui os nossos sub-ramais. Nós já consideramos as tubulações do barrilete, nossos ramais de queda ou ramal de distribuição. Agora vamos considerar o banheiro do nosso a coluna de água dos nossos sub-ramais. Eu tenho aqui os nossos sub-ramais, provavelmente é bem menor que a tubulação do comprimento do nosso barrilete e do comprimento dos nossos tubos de queda. Então vou considerar aqui 8 apenas, né? 8 apenas, considerando aqui 8 multiplicado pela queda, considerando as conexões, de 5,2, vou ter um comprimento total aqui de 49. Olha só, o valor da minha tubulação também está muito reduzida. Eu estou considerando a tubulação aqui para meu subramais de 60 milímetros de bitola, da minha tubulação de água fria. Então, como aqui eu tenho 35, aqui eu vou baixar, por exemplo, para 20. Eu vou ter aqui uma perda de carga de 0,5. Vamos colocar aqui, ó, 0,5. Tá ótimo também. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, peraí, 20, eu tenho aqui um PCH que deve ficar igual a 0,5 a 1,5. Então tem que ficar entre 0, tem que ficar no valor igual a 0,5 ou 1,5. Então 0,5 está ótimo aqui para uma tubulação de 20. Mas eu vou aumentar essa minha tubulação para 25. Observe que o PCH do meu barrilete, ramal de distribuição, coluna de água fria e subramais aumenta para 0,8. Está próximo de 1. Também está ótima essa tubulação. Beleza? Está ótimo esse comprimento, essa bitola da minha tubulação aqui, ó. Então eu tenho que 25, 21,6. Ok? Aqui é de, na verdade, aqui não é 35, não, é de 32. Ok? Vamos deixar assim. Então, a tubulação do nosso primeiro pavimento é exatamente 32 para os nossos barriletes e ramais de distribuição ou coluna de queda, e para os nossos subramais de 25, para o nosso primeiro pavimento. Nós tínhamos calculado anteriormente nosso último pavimento. Essa mesma lógica de comprimento, né, e de perda de carga de conexões serve para o segundo e o terceiro pavimento, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Né? Então, se a gente estiver no terceiro pavimento, vamos ter que considerar o comprimento da tubulação sem as perdas do primeiro e do segundo, né, até chegar ao terceiro, e o comprimento também das perdas, mesma coisa. E aqui a gente vai estar adicionando aqui um valor com base nos valores que nós preenchemos aqui, e vamos definir a tubulação comercial ideal, beleza? Tanto dos nossos subramais lá no terceiro pavimento, quanto dos nossos barriletes e ramais ou quedas de distribuição. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.